Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, Walter, que vai participar aqui dessa mesa. E boa noite ao telespectador. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez para entrevistá-lo. Como você já disse, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Prazer estar aqui. Vamos agora ao resumo das principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Em quase 50 pontos de manifestação em todo o país, caminhoneiros pediram a redução do preço do óleo diesel, a fixação de preço mínimo do frete e a saída da presidente Dilma Rousseff. A categoria fechou várias rodovias. Em Caxias do Sul, a fila de caminhões chegou a quilômetros de distância. Os caminhoneiros também fecharam vias no Paraná, na Bahia, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Ao todo, as manifestações atingiram 11 estados, mas o movimento começou a perder forças depois do aumento do valor diário da multa para quem permanecesse em greve. Dados do Mapa da Violência 2015 repetem uma constatação. A maioria das mulheres assassinadas no Brasil é morta dentro de casa por pessoas da família. 55% das agredidas sofreram violência dentro do lar. A metade das que foram mortas violentamente tiveram um familiar como o autor do crime. Em 33% dos casos, o algoz foi o atual ou ex-companheiro. Em 10 anos, a taxa de homicídios de mulheres negras aumentou 54%, enquanto a de vítimas brancas diminuiu quase 10%. O Brasil tem a 5ª maior taxa de homicídios de mulheres do mundo. Um depoimento do economista Felipe Diniz, filho do ex-deputado morto Fernando Diniz, pode complicar ainda mais a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele negou ter mandado depositar dinheiro em nome de Cunha na Suíça. Desgastado, o presidente da Câmara tentou mais uma vez garantir o apoio de aliados. Mas a situação de Eduardo Cunha ficou ainda mais delicada depois que o PSDB anunciou que defende a punição caso ele não consiga provar que não mentiu em depoimento à CPI. E o PT liberou os deputados para votarem como quiserem no Conselho de Ética. O ajuste fiscal avança, mas a passos lentos no Congresso Nacional. Parlamentares resistem principalmente à volta da CPMF. Ainda assim, a Câmara dos Deputados aprovou o texto básico do projeto que permite a repatriação de dinheiro mandado para o exterior e não declarado à Receita. A sessão foi tensa. A proposta permite regularizar dinheiro de origem lícita enviado para o exterior de maneira irregular e pode injetar mais de 11 bilhões na economia. As outras medidas estão longe de serem aprovadas. A desvinculação das receitas da União, por exemplo, só passou na Comissão de Constituição e Justiça há poucos dias. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, hoje com o deputado Luiz Sérgio, do PT. Deputado, o senhor foi o relator da CPI da Petrobras e o seu relatório trouxe um debate porque ele não indiciou parlamentares que supostamente teriam um vínculo com o caso Petrobras. Como é que o senhor recebeu essas críticas? Olha, primeiro vamos aqui fazer uma retrospectiva. Em dezembro de 2014, concluiu-se uma CPI da Petrobras no Congresso Nacional. Essa é a segunda CPI da Petrobras, né? Na verdade, nesse pequeno espaço de tempo. Isso, porque em dezembro concluiu uma que era composta de deputados e senadores, isso em 2014. Em fevereiro de 2015, se inicia uma nova CPI. Então, é um pouco de exagero. Nós tivemos mais do mesmo, né?
embora essa tenha sido a 12ª CPI sob Petrobras desde a criação da Petrobras. Ela era para ser por um prazo de 120 dias. Ocorreram 2 prorrogações e se chegou a 240 dias. Então foi uma CPI longa. Então nós tivemos mais do mesmo muitas vezes, né? E dentro de um processo político muito acirrado, onde nós temos um acirramento do processo de disputa política. Então nós tivemos mais disputa política do que investigação. E mesmo a questão relativa aos políticos, ela se expressa dentro dessa disputa política. Por quê? Quando, na segunda sessão, em que se aprovou o roteiro de trabalho que eu apresentei, e foi votado por todos os membros, então deixou de ser uma proposta do relator e passou a ser uma proposta do colegiado da CPI, houve um entendimento de que haviam sido citados muitos políticos, Esses políticos citados estavam e estão sendo analisados, esses dados sobre essas pessoas, pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, que, encontrando consistência, ele está solicitando ao Supremo Tribunal Federal que abra um processo contra essas pessoas. Até o momento, não foi aberto processo contra nenhum deles. Nenhum deles se tornou ainda réu. Mas já houve a solicitação em relação ao Eduardo Cunha. Já houve a solicitação. Diante da materialidade de dados mais concretos, o Procurador-Geral vai pedir ao Supremo, e seguramente o Supremo irá abrir um processo contra essas pessoas, e a partir deste momento haverá materialidade para que essas pessoas possam responder no Conselho de Ética. Por quê? A Casa tem um fórum para debater essas questões, que não é a CPI. Se nós abrirmos uma exceção para que as CPIs passem a substituir os conselhos de ética, o Conselho de Ética da Casa, eu acredito que nós vamos atrapalhar mais do que ajudar no processo que pode levar à absolvição ou à condenação de parlamentares. Me corrija se eu estiver errado, mas o fato da CPI ter corrido em paralelo com uma investigação que envolve a Polícia Federal e o Ministério Público. Investigação essa que já parecia muito mais avançada do que a própria CPI, já estava num estágio muito mais avançado. Isso, de certa maneira, prejudicou, tirou, digamos, o foco dos trabalhos da CPI? Olha, aqui eu vou retomar de novo a parte inicial. Nós tivemos uma CPI que terminou em dezembro de 2014. Com o acirramento da disputa política ainda em curso, daqueles que perderam as eleições e não se conformam por ter perdido as eleições, nós tivemos uma outra CPI iniciando quando aqui tinha terminado, os documentos sequer tinham sido ainda distribuídos. E ela surge dentro de um processo de disputa política em que, em grande parte, os parlamentares que lá estavam, o que queriam? Queriam que a CPI fosse uma caixa de ressonância do que está acontecendo em Curitiba do que propriamente investigar. Basta verificar requerimentos que foram apresentados que não tinham nada a ver com o próprio objetivo da CPI. Deputado, deixa eu fazer uma indagação aí. Eu acho, Ricardo, que o deputado é muito mais habilidoso do que a gente imagina, viu? Ele pegou uma CPI que estava incendiando tudo. E quando entregou, não tinha mais aquele incêndio que acontecia com esse assunto. Você lembra que a gente fez até um programa com ele aqui, né? E naquela época havia uma tensão muito grande em torno da Lava Jato, das pessoas que iam ser presas e tal. E ele conseguiu desenvolver um trabalho que acalmou um pouco o país. Mas eu acho, deputado, que não tem, assim, na CPI nenhuma conclusão, nenhuma recomendação para a Petrobras não fazer de novo essas mesmas irregularidades que tinha sido... Eu vou pedir só licença ao deputado para ele que responda
depois do intervalo. Nós estamos em cima do break. Vamos rapidamente O programa ao nosso tem que intervalo. faturar. Exatamente. Vamos rapidamente ao nosso intervalo comercial e voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder.